O que me chama a atenção é que o Tite ficou muito tempo sem essa pressão direta e frequente do torcedor, porque na seleção brasileira jogava com mais espaço, com menos jogos, e agora no Flamengo ele está sentindo a pressão do dia a dia, já acabou aquele carisma, aquele momento inicial, porque o Tite está desde o ano passado, veio para organizar a casa e por enquanto não está funcionando. Por enquanto O Flamengo fez com o Dorival. Não gostamos, tchau, beleza, obrigado, volta ano que vem, volta na próxima aí. Ou talvez perca e aí o Flamengo toma uma decisão ou em cima do resultado ou em cima do que viu, se gostou ou não gostou. Mas tem que completar o ano. Perfeito. Mas tem muita gente querendo a cabeça do homem. E até muito experiente ele também, Tite, eu esperava muito mais. O futebol do Flamengo é pavoroso, decepcionante. Fazer uma pergunta. Mas um cara que começa a cometer erros porque tá ouvindo a torcida, ele pode cair numa casca de banana aí bem perigosa, viu, João? Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos, galera! Nesse vídeo, né, vamos repercutir como é que tá aí o ambiente, né, o futebol do Flamengo, a imprensa, né, falou aí sobre esse Flamengo do técnico Tite que não está nada bom, tá? Então vamos ouvir aí o que a imprensa, né, trouxe sobre esse Flamengo do técnico Tite. Roda aí, produção! Vou falar um pouquinho desse Flamengo, Bora, que tem alguns problemas aí nos últimos jogos. Acho que a campanha de Libertadores, você perdeu um clássico para o Botafogo e agora vai para um jogo contra um time da Série B que, teoricamente, o Flamengo, pelo poderio financeiro, pelas questões técnicas, elenco recheado, poderia ter feito mais. Não só o placar, mas é a atuação em si que deixa a desejar, que não funciona. Parece que eles até evoluíram de 2, 3 semanas para cá. Ô Loirão, acompanhando o jogo ontem, realmente, e foi a primeira vez que me deu a sensação de que o trabalho do Tite realmente não é bom, principalmente nesses últimos jogos. Obviamente há um parâmetro muito diferente do que era o Campeonato Carioca, do nível técnico que o Tite enfrentava, e aí eles passearam no Campeonato Carioca, aí você começa a jogar o Campeonato Brasileiro, apesar de ter jogado com um time que disputa uma outra divisão, mas é um time que tem alguns jogadores de experiências e a ideia deu certo, porque era voltar vivo, fazer o jogo de volta respirando ainda, e a lição de casa, a lição fora de casa foi muito bem, porque eles se fecharam e aí vem o problema para mim. O Flamengo foi um time muito estático, não tinha movimentação, não tinha mudança de posição. Quando ele, por exemplo, o Gabigol foi ovacionado pelo torcedor, o Tite foi vaiado pelo torcedor no começo e no final. Quando ele tira o De La Cruz, por exemplo, para colocar o Gabigol, para mim ele mexe errado. O De La Cruz ele dá muito mais dinâmica no meio de campo do que o Gerson, por exemplo, ontem. O Gerson é um jogador mais clássico, estava mais lento, tem um desgaste físico, é difícil você construir com um time que está praticamente com dois blocos muito compactos ali, então o Flamengo teve dificuldade, aí quando ele entra com o Luiz Araújo para tentar dar um pouquinho mais de profundidade, também não deu certo. Então assim, o resultado é importante, você vencer, mas com o time que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem que vencer e vencer bem e convencer no seu torcedor. E o grande problema é que o De La Cruz, até ele sai um pouco das características que ele apresentava no River, porque normalmente ele joga com o Arrascaeta. Sem o Arrascaeta, que não está disponível, o De La Cruz fica mais sobrecarregado, tem que aparecer mais para o jogo. E não tem um substituto hoje para articular o Flamengo como ele faz, já que o Arrascaeta está fora. Então, ontem, quando o Gabigol entrou, ele até disse que foi um erro, deixou muito tempo, porque o Gabigol vinha de uma inatividade e, de repente, jogou mais até do que deveria em termos de minutagem. Na minha opinião, ele colocou o Gabigol até para fazer uma média com a torcida, para aproximar mais o torcedor do time, porque os resultados não vêm aparecendo. E também não deu um resultado. O Pedro fez o gol que definiu o placar, não fez um grande jogo fora esse gol. O Vinha talvez tenha sido o jogador mais convincente, na minha opinião, porque não achei que o Flamengo foi bem como um todo. E o que me chama a atenção é que o Tite ficou muito tempo sem essa pressão direta e frequente do torcedor, porque na seleção brasileira jogava com mais espaço, com menos jogos, e agora no Flamengo ele está sentindo a pressão do dia a dia, já acabou aquele carisma, aquele momento inicial, porque o Tite está desde o ano passado, veio para organizar a casa e, por enquanto, não está funcionando. Por enquanto não está funcionando, o torcedor obviamente tem os seus motivos para cobrar o Tite, ainda mais o Tite, né, pela qualidade que ele já mostrou ao longo da carreira dele. Eu acho que também, se a gente olhar o copo meio cheio, eu acho também que é um treinador que tem capacidade, junto ali à sua comissão, de tirar o Flamengo dessa situação, de fazer o Flamengo jogar de acordo com o que o torcedor acha que é o ideal. Eu também acho que o Flamengo pode jogar melhor, eu acho que os jogadores podem
se movimentar mais, buscar mais o jogo, principalmente do meio de campo para frente. Ontem, por exemplo, no jogo, Léo Pereira e Fabrício Bruno, acho que foram os dois jogadores que mais tocaram na bola. Pois é, o Flamengo, pela expectativa inicial, ainda não se consolida. Tem muita temporada, o Flamengo tem tudo para crescer na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, melhorar também o desempenho na Libertadores. O problema é que você vai passando jogos, olhando essas atuações do Flamengo e não tem aquele futebol entrosado, dinâmico, que surpreende o adversário, como, por exemplo, vimos na era Jorge Jesus, que até hoje é uma referência. Ô, Loirão, e nem poderia ser dessa forma, né? O Tite, época Corinthians, entrava em campo para ganhar de 1-0. Mas hoje, no Flamengo essa filosofia não funciona. Exatamente. Hoje, com o elenco que ele tem em mãos, você tem que propor o jogo, você tem que comandar o jogo, controlar o jogo e vencer bem. Mas o torcedor do Flamengo ano passado passou por Vitor Pereira, por Sampaoli. Dá uma segurada agora, dá mais um tempo, porque às vezes o problema não é só o treinador. Mas é um Flamengo muito pobre de ideias. E é um pouco incrível, porque o Flamengo já jogou melhor com o Tite. Sem dúvida. Contra adversários piores. Sim, alguns sim, outros não. Aquele primeiro tempo contra o Fluminense, na semifinal do Carioca, foi muito bom. Os mesmos adversários que deram trabalho para Vasco, Botafogo e Fluminense. No caso do Cariocão, né? No caso do Cariocão. Poxa, Milionários, que foi um jogo super difícil para o Flamengo. Milionários é um time fraco. Time fraco. Qual é outro? Do Bolívar e qual é outro? Vou lembrar. Bolívar, Milionário, um Palestino do Chile. Sabe, assim, o Flamengo tem feito jogos muito ruins e hoje não foi nem aquela coisa de tipo, abrir o placar e quis segurar. Não tem nem sentido você fazer isso na Copa do Brasil. Segurar placar de 1-0. Não é um jogo de classificação, é um jogo de ida. O Flamengo vai ter que jogar lá em Manaus, vai ter a torcida toda dele. Óbvio, o estádio vai estar completamente lotado, a torcida toda do Flamengo. Mas você joga fora de casa. Você tem uma viagem de 4 horas de avião, é longe, é úmido, é quente. Os jogadores do Amazonas estão habituados a isso. Os do Flamengo não. Tem um fator ali... Estádio diferente, o gramado diferente. Gramado diferente. Então você tem a torcida só, né? Que também lá em Manaus deve estar pé da vida com o Flamengo. Também deve estar xingando lá. Então, eu não acho que o Tite vai cair. Eu acho que esse papo vai começar. Esse papo vai começar nos YouTubes aí da vida, nos bloggers e os setoristas. Setoristas é bom, né? Os torcedoristas de Flamengo, né? Esse é um bom termo, hein? Torcedoristas, hein? Pros torcedoristas. Nossos... que é uma mistura de torcedor com jornalista ou com... E dizem que entre os ilustres flamenguistas da imprensa, falta um só. Só tem um que ainda apoia, resiste no apoio ao time, que a maioria... Está sendo xingado, que é o Mauro César, né? Que é o Mauro César. Está sendo xingado também, né? Pelos torcedores. Tão bravos com ele por apoiar o Tite. Sim. Eu, obviamente, acho que o Tite tem que completar o ano de trabalho no Flamengo. Também, claro. Independente da bronca da torcida e tal, o Tite tem que fazer o ano inteiro no Flamengo. Depois, quando acabar o ano, você pode pegar um time campeão de tudo e ainda assim não gostar. Falar, Tite, obrigado pelos títulos e tal, que é o Bayern lá com o Tuchel, né? Obviamente não foi campeão de tudo, mas está lá, acaba o teu trabalho aí. Talvez seja campeão, mas não gostamos. Foi o que o Flamengo fez com o Dorival. Não gostamos, tchau, beleza, obrigado, volta ano que vem. Volta na próxima aí. Ou talvez perca e aí o Flamengo toma uma decisão ou em cima do resultado ou em cima do que viu, se gostou ou não gostou. Mas tem que completar o ano. Perfeito. Mas tem muita gente querendo a cabeça do homem. Esse era bom, esse aqui já era fraco. Mas enfim, voltando à vaca fria, né? A gente tá falando tudo isso aí por causa do Tite, né? Que a gente nunca, não tem pela memória assim uma manifestação tão hostil ao Tite como aconteceu ontem no Maracanã. E a ira dos torcedores de todos os setores, né? Todos os setores, inclusive da mídia, está indignada. E com razão, o Tite até fiz uma figura de linguagem aqui, não, figura de linguagem, né? Falando dele na praia com... Sim. De bermuda, etc e tal. Não tem nada a ver com o Flamengo. Ele não conhece a vocação histórica, ofensiva do Flamengo, entendeu? Ele é muito pragmático. O Tite
Eu repito, ele é careta, entendeu? Não combina. Não combina, entendeu? Não combina. Eu acho que o Flamengo, no primeiro momento, a gente achou até que seria um bom negócio. Eu aplaudi quando contratou o Tite, né? Pelo desempenho dele na seleção, tudo bem, foi eliminado pela Croácia, pela Bélgica e tal, mas só que o Quesada acabou de lembrar que ele teve um aproveitamento de 80% na seleção, não é pouco, gente. Não é pouco. Tudo bem, ele perdeu uma Copa América aqui no Brasil para a Argentina, isso aí foi uma coisa que marcou e machucou bastante o torcedor brasileiro, mas de uma maneira geral, a campanha do Tite na frente da seleção, o Brasil nunca teve problemas, por exemplo, nas eliminatórias, como está tendo agora. É o Tite que vinha da seleção brasileira, era o Tite que antes de chegar na seleção brasileira tinha feito tudo no Corinthians. Então o Flamengo contrata, você fica com uma expectativa muito grande, porque, vai dar certo. Tinha um cara conhecedor, acostumado a trabalhar com estrelas, 2 Copas do Mundo, trabalhou com estrelas. Ok, trabalhar na seleção é uma coisa e clube é outra. Porque a estrela de seleção você não convoca mais. A estrela do clube, você entra em atrito com ela, aí na dividida normalmente só pro treinador. Normalmente, porque o jogador é um ativo, o técnico não é. Mas, enfim, ele tinha todo esse lastro aí, toda essa história, essa casca para trabalhar com jogadores experientes. Muito, muito experiente ele também, Tite. Eu esperava muito mais. O futebol do Flamengo é pavoroso, decepcionante. Você acha que o jogador entende o que o Tite fala no vestiário? Fala a verdade. Do jeito que ele dá aquelas entrevistas coletivas. Eu acho difícil. Eu acho difícil que o jogador entenda o que ele quer dizer. Mas no vestiário eu acho que a linguagem dele é outra, viu? É outra. Na entrevista tem aquela coisa pomposa, ele leva o Silvinho do lado, ele leva o Kleber, eu acho ridículo César Sampaio, o filho. Eu acho isso É o jeito dele trabalhar, Mas assim, que coisa curiosa. A gente costuma dizer, o técnico na seleção, ele tem pouco tempo para ficar com os jogadores, né? Porque você vê, a seleção, qual foi a última vez que a seleção jogou? A seleção jogou em março, agora só vai voltar a jogar em junho, depois só volta a jogar Copa América em setembro. Sim, tá, depois eliminatórias. Claro. Então não tem o dia a dia. O dia a dia é fundamental. Na seleção, o que eu ouvi nesse período do Tite aí? A boleirada ficava encantada com o dia a dia, quando se encontravam, tal, né? Então talvez seja isso. Pouco tempo, entendeu? Pouco tempo. Se encontra lá num período de 10 dias, ok, tchau, carnaval, vai pra casa. Agora, o dia a dia, eu já ouvi isso no Palmeiras com o Abel, que os caras cobram, entendeu? O Abel de um outro jeito e tal, mas cobra. O dia a dia, ele é muito difícil. Desgastante. Ele é muito desgastante, esse é o termo, entendeu? E aí eu não sei se já houve algum desgaste. Agora, o Flamengo ontem jogou no Maracanã, venceu o Amazonas por 1-0, um dos jogos aí de ontem pela rodada da Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente passa pelos outros 6 jogos. E um jogo que foi marcado pelas vaias, já no momento da escalação. O Tite já foi vaiado. Ontem tinham um pouco menos de 40 mil torcedores, acho que 37 mil, alguma coisa assim, lá no Maracanã. Já na hora da escalação já tinha vaia, mostrando uma insatisfação, especialmente com o futebol apresentado pelo Flamengo nos últimos jogos. E os resultados também, né? Porque o Flamengo vinha de 2 derrotas e 1 empate. 3 jogos sem vencer. E um jogo marcado pela volta do Gabigol. O Gabigol, ele mostrou logo de cara, né? Logo de cara, que é um grande ídolo. Ontem você já tinha trazido essa informação aqui na live, que tinha uma troca de farpas, que é até uma covardia, né? Porque era uma troca de farpas entre Landim e Zico. Entre Landim e Zico. O cara tem que ser muito burro pra se envolver em polêmica com o Zico, né, cara? O Zico é enorme. Enorme! E aí, na hora que a bola vai rolar, fica toda aquela expectativa pela entrada do Gabigol. E eu acho muito curioso, o João. E aí, cara, não tem muita explicação lógica. Porque o Gabigol, além de ter ficado afastado aí 30 e tantos dias, ele não tava jogando bem. Ele não tava nem como titular, ele não tava... Há muito tempo que o Gabigol não joga do nível que a gente sabe que ele já entregou em determinado momento, que ele pode jogar. Mesmo assim, a volta do Gabigol ontem parecia, né? A volta do Romário no auge, quando a gente teve que buscar o Romário para classificar para a Copa de 94, o Ronaldo voltando de contusão. Parecia um negócio. Tanto
A tal ponto de o Tite tê-lo colocado em campo, ter feito uma substituição que eu achei equivocada, mas depois ele explicou que o Dela Cruz estava sentindo, né? E aí o Gerson, que ontem jogou muito mal, mas ficou os 90 minutos. E, enfim, ele fez outra substituição. E aí o próprio Tite chegou na entrevista coletiva e falou: errei, porque coloquei por muito tempo o Gabigol, que ficou tantos dias sem treinar, né, naquele nível que se espera de um atleta, porque ele nem podia entrar na concentração do Flamengo, no campo de treinamentos do Flamengo. Então ele faz o meia-culpa, que eu acho, inclusive, um tipo de erro bem perigoso pro Tite. Porque ele... E já vou falar do Tite mais. Mas o João, ele explica o erro dele. Ele fala que teve a necessidade ali do jogo. Ok. Mas ele fala também que era pra atender um desejo do torcedor. Até porque tava esse negócio, eu coloquei ele antes da hora. Um técnico, o Tite, ele tá há 6 anos e meio sem esse dia a dia de clube, né? Apesar de que já tem 6 meses aí da volta dele. Ele assume em outubro de novo um clube, né? Ele chega em outubro no Flamengo. Então, assim, não dá mais pra jogar a desculpa que ele tá fora de ritmo, tá fora de forma, porque não tava trabalhando no dia a dia com seus jogadores na época de seleção brasileira. Mas um cara que começa a cometer erros porque tá ouvindo a torcida, ele pode cair numa casca de banana aí, bem perigosa, viu, João? Então tá aí, né, meus amigos? Esse aí é o trabalho, né, que o Tite vai ter que tentar aí melhorar e sair fora dessa casca de banana, porque eu vou falar pra vocês, tá complicado, né? Os jogos do Flamengo não convencem. Agora o Flamengo tem uma pedreira aí, que é o time do Red Bull Bragantino pela frente no final de semana. Depois tem o jogo contra o Palestino no Chile. E ele tem que dar uma resposta ao torcedor, apresentar um futebol melhor. Mas eu queria ouvir você, o que você acha do trabalho do técnico Tite até aqui? E outra, na sua opinião, tem que dar mais tempo ao trabalho? Lembrando que ele chegou no dia 16 de outubro, tá? Ele chegou há 7 meses atrás, já tem 199 dias no comando do Flamengo. Coloca aí nos comentários a sua opinião, tá? Vou deixar aqui os créditos pra galera do Jogo Aberto, pro canal Band Esporte, para TNT Esporte e também Placar TV. Todos esses links estarão aqui na descrição do vídeo como forma de crédito. Tamo junto? Isso aqui, ó. Isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!